Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? A gente tá chegando aí próximo do Dia das Mulheres, né? Já é no próximo mês. E no vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo aqui de como vocês fazerem um molde de uma caixinha para sabonete, tá? Eu sei que existem vários tipos e modelos, né, de caixinha para sabonete no mercado, mas eu vou estar ensinando vocês hoje a criar um molde para uma caixinha com berço, tá? Muitas de vocês me solicitaram, né, que queriam aprender a fazer caixinha com berço, e hoje eu vou estar ensinando um modelinho de caixa feita com papel mesmo, que qualquer uma de vocês que trabalham com personalizados pode estar fazendo, um modelinho simples, mas aí depois, conforme vocês forem conhecendo as ferramentas do programa, né, vocês vão se adaptando e montando modelos mais complexos. E também a gente pode ir trazendo depois outros modelos, né, como a caixa cartonada, enfim. Mas hoje nós vamos estar trabalhando com um modelinho de caixa de papel, tá ok? Então, primeiro de tudo, eu vou pegar o meu sabonete aqui e tirar as medidas dele, tá? Isso já é tradicional. Qualquer modelo que você for fazer, seja de caixa, de embalagem, você precisa tirar o molde do produto que vai dentro, tá? Para que você tenha aí garantia de que vai caber certinho. Então, eu vou começar aqui colocando o meu sabonete. Eu tô vendo aqui, ó, que na largura, a medida de 7,5 parece que fica bacana. Mas eu não gosto de deixar muito rente. Então, eu vou colocar aqui na largura do meu sabonete. Vou até fazer um quadradinho aqui, né? Porque a minha caixa vai ser quadrada. Então, aqui nessa largura do meu sabonete, eu vou colocar 8 centímetros. Vou anotar aqui no meu papelzinho, tá? Porque depois a gente vai pro computador. Deixa eu ver aqui se na largura ele vai ser a mesma coisa. Eu acho que 8 centímetros para altura também. Então, 8 por 8 centímetros vai ser a minha caixa. Outro detalhe importante que eu tenho que ver é a altura do meu sabonete. Vamos pegar minha régua. Vou colocar aqui e tirar a altura dele. Aqui na altura, me parece que com 3,5 a altura fica boa, mas eu tenho receio de deixar muito rente. Deixa eu ver aqui. Ó, parece que 3,5 fica um tamanho bom de altura. Então, eu vou colocar a altura do meu sabonete com 3,5. Se depois eu ver que antes da gente, né, montar a arte e tudo, a gente vai pegar a caixa, recortar, colar e testar o molde, né, pra ver se deu tudo certo. Então, assim, se depois precisar de algum ajuste, eu faço isso depois. Então, a altura... Eu vou colocar aqui do lado, altura, 3,5 centímetros, certo? Outro detalhe importante é que como essa caixa a gente vai fazer com berço, eu preciso saber mais ou menos, né, a medida aqui do meu sabonete, para que quando eu coloque o molde do berço, ele encaixe certinho no meu sabonete. Então, eu vou tirar aqui a medida também, ver mais ou menos a altura, a largura, né? Eu acho que aqui... Com 6,5, se eu fizer, eu acho que vai ficar bom o encaixe. E aí, depois é aquela questão, né? A gente sempre faz e testa o molde pra ver se deu certo. Eu acredito que 6,5 vai ficar bacana. Então, vou colocar aqui como se fosse o meu sabonete, né, no meio. E vou colocar aqui a medida de 6,5, que é pra montar o berço da minha caixa, certo? Tiramos todas essas medidas? Vamos lá pro computador pra montar aí o molde da nossa caixa. Então, pessoal, eu já estou aqui no meu estúdio, né? E agora, com as nossas medidas em mão, eu vou começar aí a elaborar o molde da nossa caixa, tá bom? Se você for tesourete, você não precisa aí deixar com a sua base de corte, né? Igual a minha que tá aparecendo, né? A máquina que eu tenho, que é uma Curial. Você pode vir aqui, ó, nessa setinha aqui do lado, ó. Parece uma página com a pontinha virada, né? E aqui onde está a máquina, você pode colocar nenhuma, tá? Porque não precisa de máquina para utilizar o programa, tá bom, gente? Você pode utilizar aqui, ó, tranquilamente, mesmo sem ter a máquina, tá ok? Então, eu vou fazer o desenho dessa forma para que vocês não fiquem confusos aí, tá ok? Então, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de desenho, tá? Vou pegar o quadrado mesmo e vou fazer aqui um retângulo de qualquer tamanho, certo? Fiz isso, vou pegar a ferramenta seleção, vou vir aqui em cima no meu cadeadinho, tá? Se tiver o seu fechado assim, é só você pegar e abrir. E aqui eu vou colocar as medidas da minha caixa, que é o quê? É o 8 por 8 centímetros, certo? Então, vou colocar a medida aqui. Coloquei a medida, já está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dar aqui um Ctrl D. Vou dar um Ctrl D. E aí, eu vou mudar a altura da minha caixa, porque a altura da minha caixa, né, a gente já tirou a medida do sabonete, é de 3,5. Então, eu vou vir aqui e vou alterar para 3,5 centímetros, tá? Então, 3,5.
Alterei essa medida, vou trazer pra cá e vou colocar aqui na lateral da minha caixa, tá? Pra fazer o alinhamento certinho, eu tô utilizando aqui as guias de encaixe inteligente. Caso as suas não esteja ativa, né, você não consiga ver aqui, ó, tá vendo essa emenda que vai fazendo? É só você vir em visualizar e ativar o encaixe inteligente, tá bom? Que aí você já vai ter essas guias ativas e vai conseguir fazer o alinhamento aqui da sua caixa, tá ok? Então, eu vou vir aqui, ó, com as minhas guias de encaixe inteligente e vou fazer o alinhamento. Vou pegar e vou dar um Ctrl D e levar para o outro lado, tá? Porque essas daqui são as paredinhas da minha caixa, né? Então, vou trazer aqui para o outro lado. Fiz isso, vou pegar aqui o retângulo do meio de novo, vou dar um Ctrl D e agora, na altura dele, eu vou mudar para 3,5. E aí, vou trazer aqui para a parte de cima, né? Fazer o encaixe aqui com as minhas guias de encaixe inteligente. Opa, 2 cliques aqui. Vou fazer o alinhamento aqui certinho. Dou um Ctrl D e levo para a parte de baixo. Então, essa daqui já é a base da minha caixa, já é a base onde o meu sabonete vai ficar. Só que ainda a gente não terminou, tá? A gente já vai ajustar ela, vai preparar ela para o corte, ela ainda não tá pronta. O que eu vou fazer agora? Eu seleciono tudo, dou um Ctrl D e dou um Ctrl G. E reservo essa caixa aqui do lado, porque depois a gente já vai finalizar ela, tá? Agora, antes de finalizar ela, a gente vai montar a nossa tampa, tá? Então, eu vou montar a minha tampa. Então, eu vou apagar todos esses retângulos aqui que tá em volta, eu vou selecionar todos eles, vou apagar e vou deixar somente esse quadrado, né, do meio. E aqui no meu quadrado, eu vou alterar a medida para 8,2. Por que 8,2? Porque assim, eu gosto de na tampa deixar 2 milímetros a mais, tá? Se você gostar, né, fizer os seus testes e quiser deixar com 8,5, enfim, a medida que você preferir, 8,3, 8,4, quando você montar o seu molde a primeira vez e fizer o seu teste, você vai ver o que fica bacana e aí você escolhe o que fica melhor, tá? Aqui eu já fiz os testes, né, já fiz vários moldes e eu gosto de deixar com 2 milímetros a mais, pra mim o encaixe fica perfeito, tá? A caixa não fica, a tampa da caixa não fica nem muito frouxa, né, e nem muito apertada. Então é o que eu vou fazer a medida aqui, tá ok? Então 8,2 por 8,2 é a medida da minha caixa. Da tampa, né, da minha caixa. Fiz isso, agora eu vou dar um Ctrl D e eu vou definir a altura da tampa da minha caixa. Como aqui a gente tem 3,5, aqui na medida da altura eu vou deixar com 1,5, tá? Eu não quero deixar ela muito comprida, não. Então, eu vou deixar com 1,5, tá? Você pode deixar maior, com 2, tá? Se você preferir, que também vai ficar bacana. Eu vou deixar com 1,5 aqui. E vou colocar aqui, encaixar. Vou dar um Ctrl D e agora é o mesmo procedimento que a gente fez do outro lado, tá? E vou trazer aqui pra lateral. Vou pegar, selecionar o do meio, dar um Ctrl D, mudar agora na altura pra 1,5 e aí trazer aqui pra cima também. Dou um Ctrl D e levo pra parte de baixo. Certo? Aqui eu já tenho a tampa da minha caixa, tá? Então, eu vou dar aqui um Ctrl G. E aqui a gente tem a base da nossa caixa e aqui a gente tem a tampa. Mas, além disso tudo, a gente tem que montar o berço, né? O berço, aonde vai o quê? Aonde o sabonete vai ser encaixado. Então, eu vou pegar essa base aqui que eu fiz, vou dar um Ctrl D e vou trazer ela pra cá. Vou desagrupar tudo, tá? Botão direito do mouse. Vou tirar apenas a seleção aqui do quadrado do meio e vou apagar o restante, certo? E agora, para fazer o berço, diferente da tampa, que eu faço 2 milímetros a mais, no berço eu faço 2 milímetros a menos, tá? É assim que eu faço o meu. Então, aqui tá 8 centímetros, né? Eu vou fechar aqui o cadeadinho para manter a medida para os lados, né? Já automaticamente. E ao invés de 8 centímetros, né? A gente vai tirar 2 milímetros. Então, ele vai ficar com o quê? Com 7,8, tá? Então, 7,8 para cada lado. Então, tem 2 milímetros a menos no berço. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento, né, que eu fiz aqui com as abinhas, só que aqui eu vou dar um Ctrl D. Se aqui a minha altura tá com 3,5 centímetros, eu vou diminuir a princípio aqui com 2,5, porque eu vou diminuir 1 centímetro, porque eu quero que o sabonete ele fique um pedacinho para fora, né, essa é a intenção.
então eu vou diminuir para 2,5. Depois, quando a gente for fazer o teste, né, do molde, se precisar de algum ajuste, a gente faz, tá? Então, a princípio, eu vou colocar essa medida, tá? Então, vou abrir o cadeadinho aqui e vou colocar aqui 2,5. E aí, vou trazer pra cá, e aí o restante do processo é a mesma coisa que a gente já fez na base da caixa, né? E também na tampa, tá? Então, é o mesmo procedimento, não vai mudar nada. Essa parte é tudo igualzinho. Vou dar um Ctrl D aqui. E agora, eu vou mudar pro lado de cá, pra 2,5. Certo? E aqui, além disso, né, no berço, a gente tem que lembrar que tem que fazer o corte ali central, aonde que vai encaixar o sabonete, certo? E de acordo com a medida que a gente tirou lá, a nossa medida, ela é de 6,5. Então, eu vou pegar aqui, ó, na ferramenta de desenho ainda, só que agora eu vou escolher a elipse, tá? E vou fazer aqui a elipse. Eu posso fazer uma elipse de qualquer tamanho, porque depois eu posso alterar a medida. Ou se você já quiser fazer uma elipse perfeita, né, é só você selecionar aí o Shift no seu teclado, ó. E você já vai fazer uma elipse perfeita, tá ok? Então, aqui agora que eu fiz o círculo, né, eu vou pegar aqui, vou fechar meu cadeadinho para que mantenha a medida e vou colocar a medida que a gente fez lá, né, tirou a medida lá do sabonete, que é de 6,5. Depois que eu coloquei aqui a medida, eu vou trazer aqui pro lado, vou juntar aqui tudo, vou dar um Ctrl G, vou trazer o meu círculo pra cá, e aí eu vou selecionar tudo e vou aqui, ó, alinhar, tá, no centro. Para que o encaixe, né, fique bem certinho aqui no meu molde, tá? Então, aqui nós já temos a base da caixa, já temos a tampa e já temos o berço. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer a parte das abas de colagem, né? Porque a gente vai colar essa caixa. E depois, a gente vai pegar e colocar as linhas e, então, testar o nosso molde para ver se deu tudo certo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou começar aqui por essa base, né? Que a gente já fez aqui. Vou pegar aqui a minha ferramenta de linha, ó, tá? Essa daqui. Vou selecionar ela, clicar, segurar o Shift no meu teclado para que, ó, faça uma linha reta. Porque se eu não segurar o Shift, ó, a linha ela pode ficar imperfeita. Então, eu seguro o Shift, ó, mantém a minha linha reta, tá? E vou criar uma linha um pouco maior, né, do que o molde. Fiz isso, vou selecionar de novo a ferramenta de seleção e vou trazer essa linha aqui, ó, para a lateral da minha caixa. Porque eu quero, ó, vou até desagrupar aqui, porque tá agrupado, então o encaixe não tá ficando certinho. Vou desagrupar. E aí, vou até aumentar essa linha, porque eu quero que ela fique bem visível pra mim, porque eu preciso saber onde que ela vai estar depois que eu fundir tudo, né? Então, eu vou trazer ela pra cá, ó. Tá vendo? As guias de encaixe inteligente já ativou? Vou dar um Ctrl D, encaixei desse lado, vou encaixar do outro lado. E aí, agora eu vou dar um Ctrl D. E aí, agora que eu dei um Ctrl D, vou vir aqui, ó, nessa ferramenta da janela de transformação, tá? Vou vir aqui, ó, nessa terceira opção, né? Nessa terceira opção e vou girar 90 graus a minha linha. Vou vir aqui e encaixar aqui, ó, logo após terminar o retângulo de cima. Dou um Ctrl D e levo aqui para a parte de baixo também. Certo? E aí, antes de fundir tudo, eu vou já fazer as abinhas de colagem, certo? Então, eu vou pegar essa mesma ferramenta que eu já tenho aqui, vou dar um Ctrl D e vou alterar a medida aqui da largura dela para 1 centímetro, que é geralmente a medida que eu uso para fazer as minhas abinhas de colagem. Então, vou mudar aqui, ó, para 1 centímetro. E vou pegar esse quadradinho aqui e trazer aqui para a lateral. Vou até mudar a cor para vocês entenderem aonde é o molde da caixa e aonde é a abinha de colagem. E vou trazer aqui, ó, encaixar aqui do ladinho, tá? Fiz isso, eu vou aproximar. E eu gosto de dar um chanfro, tá? De deixar ela meio assim pro ladinho, pro acabamento ficar melhor. E como que eu faço pra fazer isso? Eu vou pegar essa mesma ferramenta, vou dar um Ctrl D, tá? Aqui, ó, dupliquei. Vou até mudar a cor pra vocês entenderem, ó, vou colocar essa cor aqui. E na altura, eu vou colocar 1 centímetro também, então, vou deixar 1 por 1. Vou trazer aqui, ó, encaixar aqui. Eu acho que até 1 por 1 vai ficar muito alto. Eu vou pegar e vou colocar meio pro meu chanfradinho. E vou trazer aqui pra cima. Vou selecionar esse retângulo aqui de trás. Vou vir aqui, ó, na ferramenta de editar pontos. E aí, ó, vocês veem que, ó, já apareceu os pontinhos aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pontinho desse lado de cá.
Vou selecionar ele. Você pode vir também com a setinha do teclado, tá? Se você falar, não consigo levar retinho, pode vir com a setinha do teclado. Então, eu vou selecionar ele, ó, tá vendo? Selecionei. E uma vez selecionado, eu venho, ó, e trago ele até a pontinha aqui desse quadradinho que eu fiz como base, tá? Então, eu vou pegar esse quadradinho agora, levar pro outro lado, selecionar o de trás de novo, vir na ferramenta de edição de pontos e fazer a mesma coisa. Então, você pode vir também com a setinha do teclado, se você preferir, ó, tá vendo? Eu já tenho a minha abinha de colagem, tá? Então, eu já apago aquela minha guia. E agora, eu não preciso ficar aí fazendo isso em todos os lados, né? Porque como a gente vai colar essa aba aqui e depois essa aba aqui, a gente não precisa fazer para todos os lados. Eu só vou fazer na parte de cima e aqui na parte de baixo. Então, eu vou pegar essa mesma que eu já fiz, vou dar um Ctrl D, vou trazer ela aqui para baixo e alinhar ela aqui também, tá? Então, depois eu vou pegar as duas, dar um Ctrl G, dar um Ctrl D, vou selecionar o botão direito e virar horizontalmente. E trazer aqui para outra lateral, tá? Então, ó, eu já tenho as minhas abinhas de colagem pronta aqui pro meu berço, tá? E aí, não vai terminar aqui, tá? Eu vou pegar essas abinhas de colagem, vou pegar a linha, porque eu vou ter que levar para as outras partes também, ó. Vou pegar as duas linhas já que eu tenho aqui. E vou dar um Ctrl D. E vou deixar aqui no lado, porque eu vou usar elas na tampa, vou usar elas na base. Então, eu já vou aproveitar o que eu já fiz aqui, tá? Pra não ter que ficar replicando toda hora e agilizar também, né, na criação do meu molde. Fiz isso, o que eu vou pegar e fazer? Vou selecionar aqui a minha caixa, né? Menos as linhas, não vou selecionar a linha. Selecionei aqui, aperto o Shift, seleciono a abinha de colagem desse lado, seleciono desse lado, seleciono aqui. Só não vou selecionar o círculo, tá? Você só não seleciona o círculo do meio, mas o restante seleciona tudo e também não seleciona as linhas, tá? E aí, vou pegar e vou dar um fundir. E aí, ó, você tá vendo, ó, que algumas partes não ficou perfeito, tá vendo? Ó, aqui não fundiu direito, aqui embaixo também não. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Vou pegar essa parte aqui, ó, que não fundiu direito, vou dar uma setinha pra baixo. Essa daqui também. E aqui, nessas laterais, ela também não fundiu direito. Então, vou dar um desagrupar aqui. Vou pegar essa daqui, vou com a setinha pro lado. Vou desagrupar aqui também. E vou pegar com a setinha, dar um toquezinho pro lado. Vou selecionar tudo de novo. Posso até vir por partes, se você quiser, tá? Pode vir por partes, ó. Fundiu aqui, seleciona aqui o do meio. Fundiu aqui, envio pra trás, ó, tá vendo? Aí, seleciono aqui o do lado e o desse lado, clico em fundir, venho aqui e seleciono de baixo e as laterais e seleciono fundir. E aí, ó, tá vendo? Já fundiu tudo. Só enviar pra trás agora e, ó, aqui eu já tenho certinho, tá vendo? Aqui ficou a minha linha de corte, né, do meu círculo e aqui ficou as minhas linhas que agora eu vou selecionar todas elas. E aqui é uma dica, assim, a gosto, tá? Porque, assim, se você vai fazer um meio corte, se você vai cortar na máquina e vai fazer um meio corte, você pode deixar a linha reta. Mas, e também se você, mesmo que você vá cortar na tesoura, tá? Se você preferir, você pode deixar a linha reta também. É só aumentar a espessura da linha pra você ver onde que você tem que dobrar. Mas quem preferir, tá? Pode nessa hora vir aqui, ó, e mudar pra picote, tá? E aí ajustar, né? Óbvio, né? A altura das linhas, ó, vou até alinhar as duas juntos, pra mim fazer a altura de uma vez só. Vou alinhar elas. E aí, com as duas selecionadas, ó, eu puxo pra baixo. Pra que elas fiquem aí, ó, no mesmo alinhamento. Tá? Então, só ajustar aqui. Ó, fiz desse lado, venho com essas duas aqui, faço a mesma coisa, tá? Eu alinho elas pra poder aí fazer o alinhamento todo de uma vez, né, e facilitar. E aí, venho aqui, ó, e reduzo. Aqui, vou até ajustar um pouquinho mais pra cá. Venho um pouquinho mais pra lateral, pra puxar ela aqui com a setinha do teclado. Não quero deixar ela bem próxima da outra, porque senão o acabamento não fica tão bonito. Então, eu gosto de deixar um espacinho entre uma e outra. E, ó, aqui eu vou ajustar, selecionar essa,
selecionar essa, opa, e levar um pouquinho mais pro lado de cá. Certinho? Então, aqui, ó, já tá, né, o molde do meu berço criado. Vou selecionar tudo e dar um Ctrl G. Vou até tirar a cor para que vocês possam ver como ficou o nosso molde, tá? Então, esse daqui é o molde do berço, tá ok? Então, esse daqui é o molde do berço. E agora, o que eu fiz com o berço em relação a fundir e as linhas, eu vou fazer pra tampa e pra minha caixa. Eu vou trazer pra cá. Inclusive, tá uma outra dica, né? Aqui eu já peguei e já fundi direto. Mas o ideal é que quando você fizer esse processo, montar tudo, né? As linhas, tudo. Eu vou até pegar aqui, vou voltar. Vou dar um Ctrl C nesse item e vou dar um Ctrl Z pra voltar tudo. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Porque nada melhor do que mostrar na prática o que eu tô falando, pra que vocês consigam entender com mais facilidade. Então, aqui, ó, eu voltei tudo, tá? E agora eu vou dar um Ctrl V pra vocês verem aqui, ó, que o molde que eu tinha feito tá aqui, tá? Não perdi ele. Eu só voltei por quê? Porque o ideal, quando a gente faz, antes de fundir tudo, é a gente deixar essa base que a gente montou reservada. Por quê? Porque você tá montando um molde. Então, assim, se der algum erro nas medidas, com essa base aqui reservada, você consegue ajustar. Se você não tiver essa base reservada, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, assim, deixa sempre a base original reservada, tá? Eu sempre deixo. E aí, depois, quando eu fundir, eu tenho aqui a base da minha caixa, mas eu tenho o esqueleto, né, do projeto que eu tô fazendo aqui do lado, porque se eu precisar depois fazer um molde, de repente, para um produto maior, um sabonete maior, um sabonete de outro formato, eu sei qual a base que eu usei, tá ok? Então, sempre deixa aí a base reservada. Então, aqui eu vou deixar para esse lado, né, a minha caixa. Vou trazer essa daqui agora para trabalhar na base, né? Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar na base. E como eu já disse para vocês, a gente reservou aqui, né, essas laterais, porque a gente vai aproveitar aqui. Então, vou dar um desagrupar aqui, que eu vou deixar só uma. Essa outra eu vou apagar. Vou trazer ela aqui pro lado. Vou até desagrupar aqui, porque eu preciso... para que as guias de alinhamento, né, inteligente funcionem. Eu vou trazer ela aqui pra ponta. Eu vou aumentar pra altura aqui, que é de 3,5, tá? Então, eu posso pegar e vir aqui na altura e aumentar pra 3,5, ó. E só encaixar a binha de colagem aqui. Dou um Ctrl D, trago pra baixo, faço o alinhamento, seleciono as duas, Ctrl G, Ctrl D, botão direito, virar horizontalmente, opa! Virar horizontalmente e trago aqui pro lado. Pego as linhas que eu já deixei aqui, ó, e vou colocar as linhas do mesmo jeito, tá? Então, vou dar um Ctrl D aqui, pra levar essa pra baixo também. Vou fazer o alinhamento bem certinho. Trago essa daqui agora. Faço o alinhamento aqui, dou um Ctrl D. E levo pro outro lado. Certinho? Coloquei tudo, agora aqui eu só vou juntar tudo e fundir. E aí, gente, fiz isso, ó. A base da minha caixa também tá pronta. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl G. E aí, ó, vou tirar a cor de preenchimento, tá? E vou trazer aqui pro lado, ó. Já estou com o meu berço, a minha base pronta. E aí, agora, pra tampa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu trago a minha tampa pra cá e não vai mudar nada. É o mesmo processo. Então, aqui eu vou pegar as mesmas linhas que eu já tenho aqui, ó. Vou dar um Ctrl D, vou desagrupar, né? Porque eu esqueci de deixar salvo. Então, eu vou usar a mesma base aqui. Só pegar essas partezinhas aqui que eu vou usar. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras caixas, tá? Nas outras partes, né, da nossa caixa. Não tem segredo, tá bom? E agora aqui que o nosso molde já tá prontinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, recortar ele, né? E ir lá pra mesa testar pra ver se tá tudo certo as medidas, se precisa fazer algum ajuste, tá ok? Então aqui, com esse molde que a gente fez, você vai conseguir colocar ele aqui, deixa eu ver. Você vai utilizar uma folha e meia, tá? Então, você vai utilizar uma folha pra base e tampa e a outra folha pro berço, tá bom? Então, assim, se você for fazer duas caixas, né, depois,
dando tudo certo as medidas, você vai pegar e vai tá utilizando, né, aí você pode colocar 2 berços numa folha, né, e aí tá utilizando 3 folhas, por exemplo, para fazer 2 caixas, tá? Então aqui agora a gente vai pegar e vai cortar, tá? E depois vai lá pra mesa montar pra ver se as nossas medidas da nossa caixa deu tudo certo. Se você é tesourete, nessa hora aqui você vai aumentar a espessura da sua linha, tá? Pra 0,5. Você aumenta a espessura da sua linha para que ela apareça na impressão e você consiga aí imprimir, cortar e fazer o teste. Claro que se você está assistindo esse vídeo, né, você já vai saber se o molde deu certo e já vai poder aí, se precisou fazer algum ajuste, já fazer no tamanho final que deu tudo certo, tá? Então, se você estiver fazendo junto comigo, pode ser que nessa hora depois, né, da impressão ali do corte, precise fazer algum ajuste. Então, você pode aguardar aí, assistir essa parte do vídeo, ver se deu tudo certo e aí depois já montar a sua arte aqui e só imprimir e cortar já com a sua arte, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso também. Tá? Então, eu vou cortar, vou lá pra mesa e a gente vai montar junto essa caixa pra ver se deu tudo certo, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já tô, tá, com os arquivos da minha caixa recortado, tá? Eu já recortei eles, porque como a gente só vai testar o molde, tá? Eu já cortei no papel branco, tá? Aqui eu tô utilizando o offset de 240 gramas, mas você pode utilizar o de 180. Inclusive, pra testar o molde, você pode até mesmo, tá? Quando você faz o seu molde, utilizar um papel que às vezes deu errado, tá? Eu costumo deixar às vezes papel de alguma impressão que deu errado, que seja mais grossinho, pra mim já testar o meu molde também nesses papéis e aproveitar, tá? Então aqui eu já trouxe recortado, eu cortei na minha máquina e eu já trouxe recortado pra agilizar aí o vídeo, não ficar muito grande, tá? Demonstrar cortando na tesoura, porque nessa parte, né, mesmo quem é tesourete já tá acostumado a cortar as caixas aí, né? Então eu acho que é mais tranquilo. Tá? Mas como eu lembrei lá no vídeo, né, eu falei pra vocês também quando a gente tava montando lá no programa, quem é tesourete precisa aumentar a espessura da linha, tá? E você precisa imprimir a folha pra que você veja as linhas pra fazer o corte, tá? Somente isso você tem que se atentar lá no programa, tá ok? Então, quem é tesourete vai precisar imprimir as linhas pra cortar. Quem tem a máquina de corte já pode pegar e cortar na máquina direto pra fazer o teste do molde, tá bom? Então, aqui eu só vou montar com vocês, tá? Vou dobrar aqui, ó, meu molde, tá? Não tem segredo aqui nessa parte, né? E aí, eu dobrar as abinhas e fazer a colagem, tá bom? Eu vou acelerar esse processo para que o vídeo também não fique tão longo, tá? E a gente fique mais, também foque, né, no que realmente importa, tá? Então, eu só vou vincar aqui, ó, e colar. Então, aqui, ó, já colei todas as partes da minha caixinha, tá? Eu sei que vocês vão perguntar qual a cola que eu utilizo. Eu utilizo essa cola aqui, tá? Mas você pode utilizar a cola pano, a cola branca, a cola que você tiver aí no seu alcance, tá? Porque a gente tá colando papel, então, nesse caso aqui, não precisa de nenhuma cola específica, tá? Agora, com todas as partes, ó, da nossa caixinha, né, coladas e montadas, vamos fazer o teste e colocar o nosso sabonete, tá? Vou colocar meu sabonete aqui, ó. Ó, aí na caixinha ele coube, ó. Até ficou com espacinho aqui, tá vendo? Coube. Vou pegar aqui o meu berço, né? E vou encaixar aqui, ó. E olha, gente, olha só. Ó, ficou o espacinho aqui, tá? Se você quiser, você pode até diminuir a altura, que eu acho que até dá pra diminuir a altura aqui, ó. Deixar ele um pouquinho mais pra dentro, o berço. E a tampa aqui, ó, deixa eu ver, colocar aqui que deu uma soltadinha. Que essa cola que ela demora um pouquinho pra secar. E aí, vamos fazer o teste da tampa, ó. Ó, a tampa perfeita, a caixa perfeitinho. Só o que eu acho que tem que fazer um ajuste aqui é na parte do berço, tá vendo? Ó, porque ele ficou rente com o sabonete praticamente. Então, dava pra colocar o berço um pouquinho mais pra dentro, tá? Ó, tá vendo? A gente podia diminuir um pouquinho o berço. Então, já que a gente pode diminuir o berço, o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir o berço. Então, eu vou voltar lá pro computador com vocês e a gente vai alterar esse berço e depois cortar ele novamente pra testar o encaixe, tá? Então, essas partezinhas aqui, ó, a caixa e a tampa, ok. Que eu vou alterar a altura do berço. Então, bora lá pro computador. Então, aqui eu voltei, né, pro meu arquivo aqui no computador, tá? Então, eu vou apagar esse berço aqui, por quê? Porque eu já vi que esse berço eu preciso fazer alteração. O restante aqui, ó, a tampa e a caixa tá ok, eu vou manter a mesma medida, tá? Então, eu vou pegar aqui esse meu berço, vou dar um Ctrl D e vou trazer ele pra cá, certo? Porque a gente vai ter que mexer nas medidas, né? Então, vou desagrupar. Vou pegar aqui, apagar essa lateral, vou apagar aqui essas
abinhas de colagem, vou desagrupar essa daqui também, que eu vou precisar alterar a medida, e vou apagar essa daqui. E aí, o que eu fiz a medida aqui, né, da minha altura? Eu fiz com 2,5, só que eu vi que dava pra colocar um pouquinho mais pra dentro do sabonete. Então, eu vou fazer aqui, vou diminuir 1 centímetro, tá? Então, eu vou colocar com 1,5, tá? Então, eu vou deixar com a mesma altura da tampa, né? E vou duplicar aqui pros lados, né? Essa parte aqui, acredito que vocês já tenham entendido. Vou aqui, essa parte aqui também, vou alterar pra 1,5. E é isso quando a gente faz o molde, tá? Às vezes precisa de ajuste, nem sempre a gente vai acertar de primeira. E aqui eu também vou alterar a medida, né, pra 1,5 da altura. Ai, Andressa, não acertei de primeira, preciso me desesperar? Não precisa, tá, gente? Criação de molde é assim, tá? É isso que toda designer faz. Vai criar o molde, precisa fazer ajuste, tá? Nem sempre, como eu disse, a gente acerta de primeira. Se acerta de primeira, maravilha, às vezes acontece, tá? Às vezes eu crio moldes que de primeira já dá certo, mas tem moldes que de primeira não vai dar certo. Então, a gente precisa fazer os ajustes finos, né? Que a gente costuma falar. E aí, eu dupliquei, vou trazer essa parte aqui pra baixo, alinhar, e aí vou fazer o mesmo, né, com as abinhas de colagem. Seleciono as duas, dou um Ctrl G, Ctrl D, virar horizontalmente, o processo é o mesmo, tá, gente? A gente só alterou a altura, tá? Então, lembre-se disso, só alteramos a altura somente também do berço, tá? Então, é o ajuste fino que a gente tem que fazer. E agora o processo é o mesmo, tá? Fundir e ajustar as linhas. E aqui, ó, gente, eu voltei porque eu já tava esquecendo de salvar de novo, né? Que eu tenho que apagar essa daqui e deixar essa base nova que eu fiz aqui, ó. Por quê? Porque eu fiz ajustes, tá? Então, aqui eu salvei, voltei e aí deixei a base aqui pra mim poder fazer a alteração e finalizar, tá? Então, sempre salve, deixe uma reserva ali, porque você viu, a gente precisou alterar e a gente tinha reserva aqui pra poder fazer a alteração sem precisar fazer tudo de novo, tá? Outra coisa que eu preciso fazer aqui no meu berço, além de alterar as medidas aí da altura dele, né, é mudar também a medida aqui desse meu círculo interno, tá? Que tá com 6,5. Por que eu preciso fazer isso? Porque a altura do meu berço, ele diminuiu, né, a altura. E, consequentemente, ele vai entrar um pouquinho mais pra dentro da minha caixa e o meu sabonete vai sair um pouquinho mais pra fora. Então, ali, né, o sabonete, ele começa um pouquinho, né, menor e ele vai aumentando, né? Ele aumenta a largura, ó. Aqui ele tem uma basezinha, né, que desce, ó, tá vendo? Então, a gente tirou mais ou menos a medida daqui. Só que nessa basezinha que ele descer, ele vai precisar de mais espaço pra encaixar o berço certinho, tá? Então, aqui nesse berço, né, nesse círculo, eu vou aumentar meio centímetro, tá? Então, eu vou colocar aqui pra 7 centímetros. E depois, se precisar, a gente ajusta aí novamente, não tem nenhum problema, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, com 7 centímetros, tá ok? E aí, eu fiz essa alteração, eu vou juntar tudo aqui, vou agrupar, e aí vou pegar e enviar pro corte, né, na máquina, se você for cortar, ou aumentar a espessura da linha aqui, tá? E imprimir o molde pra você fazer o corte aí manual, tá? Se você for tesourete, tá ok? Então, eu vou cortar e a gente vai lá pra mesa pra ver se deu tudo certo. E agora que eu já recortei aqui o meu berço, né, novamente, eu vou só pegar, marcar os vincos e colar, tá bom? E aí, agora que meu berço tá todo coladinho, vamos, né, pra prova de fogo, ver se vai encaixar tudo certinho aqui, tá? Vou ajeitar aqui o meu sabonete, as laterais dele, e vou colocar o meu berço. E olha só, gente, o encaixe certinho, tá? Ó, encaixou, encostou lá no fundo, ó, encostou aqui também, tá tudo certinho, porque tem que encostar lá no fundo, tá? O berço. Pra ele ficar certinho, ele tem, ó, que encostar lá no fundo, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver por aqui, tá vendo, ó? Encostou lá no fundo. E agora que o nosso molde, né, tá tudo certinho, agora a gente já poderia partir pra parte de personalização da caixa, tá? Então, eu já poderia montar a minha arte aqui como eu quisesse, tá? Então, eu não vou estar montando uma arte aqui com vocês nesse vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas no próximo vídeo do canal a gente vai estar personalizando essa caixa com a temática aí pro Dia das Mulheres, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva para não perder o vídeo, tá? E se gostou do vídeo, deixa o seu like aí para estar ajudando aí no crescimento do canal. Outro detalhe importante, tá? Que se você é membro do canal,
esse molde dessa caixa, tá? Do jeitinho que eu fiz lá no estúdio, vai estar disponível para você no seu drive de membros, tá? É só acessar, baixar e fazer a sua personalização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!